Estamos agora aqui na entrevista para a revista Fórum com o deputado Tadeu Venere, deputado do PT, que foi candidato a prefeito também nas eleições de Curitiba, as eleições para Curitiba na última eleição passada. Deputado, primeiro eu não vou poder deixar de perguntar, o que aconteceu no nariz? O Moro já fez alguma coisa? Não, não foi só o nariz, foi o nariz, o dedo, a perna e a completa falta de juízo, né? Porque eu moro em casa e tenho um terreno com um monte de árvores e resolvi sair do que o bom senso recomenda e cortar a abacateira em casa. E a abacateira brigou comigo, resolveu não ser cortado, derrubou a escada, a abacateira. E ainda bem que o nariz é grande, então ficou a parte, os 50% superior, a outra parte ainda deu para salvar. Tá bom, porque já tinha gente preocupada que o senhor já tinha sido a primeira vítima do estado de exceção aqui em Curitiba. Não, eu acho que a vítima do estado de exceção somos todos nós, na verdade, né? Sim. A gente, infelizmente, a gente brinca quando isso acontece, mas nós estamos vivendo um momento muito triste em Curitiba, né? Em que pese as pessoas não perceberem, falo pessoas na sua totalidade, ou na sua maioria, não perceberem o que aconteceu a partir do momento que o prefeito Rafael Greca de Macedo solicitou, e o que é pior, foi atendido, né, no seu intuito de transformar Curitiba quase que numa grande cidade sitiada ou numa grande cidade murada. Aliás, o prefeito Rafael Greca já havia proposto isso em 1995. Sim. Em 1995 eu era vereador e ele era prefeito, era oposição a ele. E havia uma demanda muito grande das cidades conurbadas, como Curitiba, Pinhais, Colombo. Região metropolitana de Curitiba, sim. E ele dizia que nós deveríamos construir muros na cidade de Curitiba, porque a cidade de Curitiba não poderia atender a todos. Uma das vezes que esteve na Câmara Municipal, eu até falei com ele que eu concordava com a sua ideia, com a seguinte condição, que as pessoas da região metropolitana que não poderiam usar as unidades de saúde, principalmente, você conhece aqui a unidade de saúde 24 horas, Boa Vista, sim. A UPA do Boa Vista, a época era a unidade de saúde 24 horas, que não pudesse usar as creches, hoje tem mês, que não pudesse usar os armazéns da família, enfim, que não pudesse usar nada em Curitiba. Mas também as pessoas de fora que trabalhassem aqui, que não gastassem aqui, que Curitiba tivesse toda a sua mão de obra própria, tivesse o seu consumo próprio, que não consumisse absolutamente nada da região metropolitana, sim. Não tivesse verdura, não tivesse fruta, não tivesse mão de obra barata, não tivesse construção civil. Porque a estupidez do prefeito Rafael Greca é de tamanha grandeza que impressiona mesmo aqueles que são mais reacionários, né, do ponto de vista da exclusão pretendida com ela. Deputado, retomando um pouco essa coisa que esse interdito proibitório que o Greca ou Greca, nunca sei direito como se fala o nome dele, mas também acho que eu não quero aprender não, que ele pediu e a justiça concedeu, né? Ou seja, ele impediu que houvesse manifestações, ele impediu que houvesse acampamentos, ou impediu a circulação em determinados locais da cidade. O que o senhor acha disso? O que nós estamos fazendo com essa cidade? Eu acho que primeiro é extremamente preocupante. Preocupante porque nós não estamos limitando aquilo que a própria prefeitura alegou e que, aliás, a Secretaria de Segurança Pública havia entendido que deveria ser assim, que era você ter um perímetro no entorno da Justiça Federal para evitar qualquer tipo de proximidade entre pessoas pró e contra determinadas, né, posições. Você poderia achar isso exagerado ou poderia achar que era prudente. 150 metros são 2 quadras, 1 quadra e meia, era um perímetro em todo o entorno. Poderia ser razoável. Quando você determina que a cidade como um todo, a partir das 23 horas, veja, não é na quarta-feira, a partir das 23 horas do dia 8 até as 23 horas do dia 10. Então é de uma violência essa proibição, e você lembrava que nós tivemos uma única situação similar a essa, quando da votação da emenda das diretas. Só falando para o leitor que a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, e aí eu me lembrava que a única vez que fecharam uma cidade foi na época da votação das diretas, acho que em 84, em que o presidente João Figueiredo, na época, ele mandou cercar Brasília, ou seja, impedir a entrada de série de pessoas, inclusive mandou impedir a transmissão da votação da emenda das diretas.
né? E a gente vê uma coisa similar, ou seja, as pessoas estão praticamente proibidas de circular, capazes de fazer alguma coisa, estão sitiadas, e ao mesmo tempo a justiça também impede a transmissão do depoimento do Lula. Ou seja, nós estamos... Não vou dizer que a coisa é igual, porque não é, mas ela é né? semelhante. Mas parece. Ela é semelhante, embora ela tenha lógico, uma localização pontual e as coisas. Mas é semelhante assim, nós estamos caminhando num processo paulatino e progressivo da perda de direitos. O tempo em que nós estamos aqui discutindo o que se faz com o depoimento amanhã, né, do ex-presidente Lula, Brasília está votando a reforma da Previdência. Sim. A reforma trabalhista ou o fim da Previdência Pública, né, como nós entendemos. A reforma trabalhista, as terceirizações, a PEC 55, a reforma do ensino médio, a possibilidade de venda de terras até 100 mil hectares para estrangeiros, a desnacionalização do conteúdo que deveria ser o conteúdo nacional, o percentual para a Petrobras, a venda de campos de petróleo praticamente a preços irrisórios no momento que o petróleo está num período de baixa. Então nós estamos vivendo um período de grandes ataques feitos por grupos nacionais e internacionais à nossa economia e à nossa soberania. E esse processo não inicia agora, é isso que precisa ser lembrado. Esse processo inicia alguns anos atrás já, né? O processo todo desde o pré-sal, mas mais do que o pré-sal. Eu acho que o pré-sal é o conteúdo econômico e financeiro do golpe. Há todo um processo que vai além do pré-sal, dessa desnacionalização, que busca o apoio e a referência, e aí eu acho que cria também uma referência forte para ser encampado pela classe média ou por um setor da classe média, que são os direitos adquiridos dos trabalhadores. Quando você tinha uma empregada doméstica, e eu sempre falo que o nome doméstica é por não ser selvagem, domesticado. Quando tinha uma empregada doméstica, trabalhar 14, 15, 18 horas, sábados e domingos, do tempo em que ela tem 6, 7, 8 anos, até 60, 70 anos, depois de praticamente abandonado sua própria sorte, que morava num quartinho, numa casa de 400, 500 metros quadrados, ela morava num quartinho de 15 metros, 10 metros, 5 metros, e que se achava isso natural, que ela cuidava dos filhos, dos seus patrões, de uma forma, ou donos, de uma forma quase de uma relação escravocrata. Ou seja, cuidava dos filhos dos patrões e deixava os dela em casa sem ninguém cuidar. Eu acho que esse processo de você adquirir direitos, de você não ter mais esse dono das pessoas, no Brasil ele causou um impacto muito grande. O Brasil é um país que tem uma matriz, né, na sua história escravocrata fortíssima. Sim. Nós ainda temos uma história de escravidão extremamente presente. Os negros no Brasil, as negras no Brasil são os que mais morrem, são os que têm os menores salários, são os que são mais execrados publicamente. Você tem as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, o próprio Congresso Nacional com uma participação mínima de negros. Obviamente que nós também podemos dizer de mulheres, nós temos 52% de eleitoras no Brasil e um pouco mais de 10% de parlamentares mulheres. Mas as parlamentares mulheres ainda assim são na sua amplíssima maioria brancas. Sim. Então o que eu vejo é assim, nós repetimos aqui em Curitiba o perfil da sociedade brasileira e esse corte de classe que se faz é que talvez não tenha sido entendido na sua amplitude. Essa disputa, na verdade, que se dá é uma disputa de classes. Sim. Hoje nós vivemos, nas palavras do Boaventura de Souza Santos, que eu acho muito apropriado, nós vivemos uma democracia constitucional e o fascismo social. Sim. Você tem a democracia constitucional nos moldes do que prevê a Constituição, ou parcela dela de 88, com as nossas instituições, ainda que de forma contestável, mas funcionando, e o fascismo social colocado a toda prova. Quando você não vê o ministro que deveria se manifestar, o ministro da Justiça, vir à televisão fazer um momento muito duro, um movimento muito duro de repúdio à forma como indígenas foram atacados com as suas mãos decepadas, quando você não vê o próprio ministro da Justiça, não tem nenhum pronunciamento sobre o extermínio que está acontecendo com indígenas na região da Amazônia ou com trabalhadores rurais, é sinal que esse país de classe realmente passou a ser um país de classe
novamente da classe que sempre se entendeu como dona dele. Talvez isso seja uma preocupação que a gente tem. Sim, lembrando um pouco, pegando esse gancho mesmo da escravidão, é só bom lembrar que acabou a escravidão, acabou o regime, ou seja, implantaram a república porque um ano depois... Mas os essa escravos brincadeira acabaram formalmente do ponto de vista da sua relação empregatícia, mas sim, eles mas passaram a ser escravos do mesmo jeito, porque então, mas trabalhar por prato de comida, né? Que aliás é o sonho de muita gente. Se tivesse um escravozinho do lado, seria a maravilha do mundo. Nas propostas de reforma agora, que se possa pagar trabalhador rural com comida e casa. Isso é uma estupidez, isso é uma coisa assim tão abjeta, né? Que não cabe talvez até... Não deveria caber. Não deveria nem levar em conta, mas como o Congresso muitas vezes é um circo de horrores, como as câmaras, as assembleias, acabam tendo essas barbaridades. Eu sempre falo que quando eu vejo um deputado, um senador, um deputado estadual defender que precisa de aposentadoria depois desse tempo, isso é tão grotesco, é tão atrasado, é tão rudimentar do ponto de vista de quem exerce, ou deveria exercer, a representação popular, que ele se assemelha muito aos momentos talvez mais negativos da nossa história. Quando você achava que os seus privilégios eles eram decorrentes da sua cor ou decorrentes da sua condição econômica, e eles não eram privilégios, eles eram quase que uma delegação divina. E direitos naturais, né? Como foram os reis, né, durante todo o período com o seu sangue azul. Aliás, como às vezes pensam, e eu falo isso com muita tranquilidade, pensam os juízes, promotores, embargadores, que mesmo tendo os salários, na maioria das vezes, mais altos da República, se acham no direito de receber um auxílio moradia. Isso. Quer dizer, é legítimo que receba o auxílio moradia, mesmo tendo esse auxílio moradia, não para moradia. Não para moradia, porque 99% dos casos não é para moradia. Eles têm os próprios imóveis. É simplesmente para você ter uma coisa a mais de renda e gastar com coisas que não têm absolutamente nada a ver com a moradia. Como não tem absolutamente nada a ver com auxílio livro, receber software, livros para si próprio, que na verdade não há controle nenhum. Acho que esse descontrole que nós vivemos hoje, nós vivemos uma ditadura, ainda que uma democracia formal, mas como diz o Boaventura, um fascismo social de entidades e instituições, seja o parlamento, sejam os tribunais de contas, sejam os tribunais superiores, porque há um grupo que se apossou da República e quando sentiu que minimamente estava perdendo esse espaço, obviamente se alia com o setor financeiro, inconsciente ou conscientemente, se alia com o setor financeiro, se alia com o setor empresarial, que percebeu que o trabalho estava aumentando a sua participação na renda nacional. Pouco, né? Tinha aumentado 5%. Né? 5% para pessoas que sempre foram totalmente avessas a esse tipo de coisa. Se o escravo ganhar mais que um prato de comida, vão acabar com essa brincadeira, né? Você não cria mercado, você não cria nada. Então, eu acho que esse é o conteúdo, né, originário da proposta do prefeito Rafael Greca de Macedo. Esse é o conteúdo originário, quer dizer, excluir daqui a possibilidade das pessoas virem se manifestarem. Deveria ser o contrário. Curitiba receber 50 mil pessoas, ou 40 mil, ou 30 mil, seria um motivo de festa para a cidade. Poucas cidades no Brasil hoje têm a oportunidade de receber 40, 50, 100 mil pessoas. Até acho que o preconceito, ele precede a burrice. Mas a burrice está junto com esse preconceito. Sim. Porque isso geraria renda para a cidade. Retomando, vamos voltar aqui agora então. A gente já está andando pela cidade agora e toda hora você se depara com aqueles outdoor, né? Somos todos lava-jato. Eu, por exemplo, moro em Curitiba e sempre quando eu vejo aqui, minha vontade de dizer, eu não, cara pálida, eu estou fora, né? Ou seja, de repente parece que a República de Curitiba, que 100% apoia essa República de Curitiba. E eu conheço muita gente, talvez seja meu círculo, que não é isso, né? A cidade tem pluralidade também. Esse povo quer fazer o quê? Quer matar? Quer implantar o pensamento único aqui pra gente? Eu acho que a primeira pergunta é quem banca isso. Sim. A primeira pergunta é quem banca. Porque muitas vezes quem banca prefere não aparecer, não mostrar o rosto e bancar para que outros que são até temporariamente úteis, ou temporariamente necessários, banquem publicamente isso. Falando claramente, Segundo, quem tá fazendo esses autores são grupos como a MBL, mas tem alguém que está dando dinheiro. É o seguinte, MBL é um nome de fantasia. Sim. Vem pra rua, MBL, outros que têm nome de fantasia, isso não existe. Você não consegue encontrar a sede do MBL, pessoas do MBL. Ah, mas o MST também é assim. Não, mentira, o MST tem pessoas em assentamentos, tem
congressos do MST, tem uma figura jurídica. Tem pessoas que respondem por coordenação do MST, tem uma linha política clara em defesa da reforma agrária. O MBL defende o quê? Eu vejo para a rua, eu acho que é outro, não sei se tem em Curitiba, mas que eu vejo às vezes se manifestando, tem o quê? Quem assina esses outdoors? Então a primeira coisa é assim, como que uma prefeitura que deveria zelar pelo bem comum faz pedido de interdição proibitória, que é uma estupidez, já falei sobre isso, e ao mesmo tempo permite que as pessoas criem uma onda de ódio. Acho que essa onda de ódio pré-julgando pessoas, eu me pergunto, será que a mesma prefeitura que autoriza os outdoors, colocando uma figura caricata do ex-presidente Lula atrás das grades, concordaria em fazer a mesma coisa se pagassem outdoors para colocar em Curitiba, por exemplo, com a pessoa ligada a um dos procuradores ou ao juiz Sérgio Moro? Eu acredito que não. Não faria isso, não aceitaria isso. Então, acho que o que serve para um lado serve para outro. O que eu vejo hoje que me preocupa muito é que algumas pessoas acham que os julgamentos devem ser conduzidos conforme a pressão das ruas. Se o julgamento fosse conduzido por pressão das ruas, nós não teríamos metade daquilo que nós temos aqui se fosse olhado o que acontecia em 1988, quando foi feita a Constituição. Nós teríamos uma Constituição muitíssimo mais avançada, talvez nem viável, mas muitíssimo mais avançada. Então, o legislador, e principalmente o magistrado, no meu entendimento, ele deve ser pautado pela Constituição, não pelo movimento de rua. O movimento de rua é um direito de quem faz, quem quer vir, quem quer fazer política. Agora, se quer fazer o debate público, aí obviamente o debate público se faz, não como cidadão, porque o cidadão não faz debate público, não, se faz como alguém que esteja propriamente exercendo esse papel. Se faz com um movimento social organizado, você faz com partidos organizados. Eu me incomodo muito quando eu vejo, como se falou, essas coisas, república. Claro, isso aqui são adjetivos. São marcas, são coisas criadas. Adjetivos se faz temporariamente, vende. Tem setores que compram a ideia, tem setores que não compram. Eu não vejo como um grande problema isso, né? Acho que isso é uma coisa que, uma onda temporária. Curitiba é uma cidade conservadora, eu não concordo com isso. Acho que tem setores conservadores no Paraná, como tem setores conservadores em outros locais. O Nordeste foi extremamente conservador por esse prisma durante muitos anos. O Nordeste elegeu coronéis por décadas, por exemplo, como Sarney, né, como Calheiros. O Nordeste, eu morei no Norte do Brasil, morei no Acre durante um tempo, famílias há 50, 70, 100 anos, não diferente daqui, 200 anos, 300 anos, estruturadas. Então, não é o local em si. Porque nós temos talvez uma população com perfil europeu. Uma grande bobagem. Os europeus que vieram para o Brasil vieram uma miséria, vieram uma desgraça, com exceção do Matarazzo e de outras pessoas que vieram pobres também, vieram para cá fazer fortuna, ou dos primeiros portugueses que vieram para cá para matar os índios, né? Ou vieram aqui para os campos de Guarapuava para eliminar os índios, como dizia Dom João VI, que não era crime contra a coroa e nem pecado contra a igreja, eliminar os índios que infestavam os campos de Guarapuava. São todos grileiros, todos, absolutamente todos grileiros, pelo conceito que a terra não era deles, que eles tomaram a terra de alguém. Mas esses grandes proprietários roubaram essa terra de alguém. Não existe grande fortuna sem o Estado, no mundo. Mas o Google, não, o Google fez fortuna com o Estado. A Boeing faz fortuna com o Estado. Então a Microsoft faz fortuna com o Estado. Não há grande fortuna na história, às vezes eu brinco que as pirâmides só foram construídas porque havia os faraós. Os faraós foram, o Estado que construiu aquilo. Então, tinha os escravos para carregar as pedras também. Porque quem faz isso é quem consegue controlar o Estado. Então a grande corrupção, de fato, ela está no controle do orçamento. É uma bobagem sem tamanho que os partidos políticos, todos eles, fazem debater a corrupção, porque 2 bilhões de reais foram desviados na Lava Jato. Isso é uma estultice, 2 bilhões de reais desviados na Lava Jato. Só em Curitiba, aqui na última declaração que foi dada aqui pela própria prefeitura, nós temos cerca de 600 milhões de reais em impostos não pagos só em Curitiba. E no Brasil, o debate sobre a Previdência é que nós temos mais de 600 bilhões de reais não recolhidos à Previdência. Em dívidas de grandes empresas. Você tem, numa última operação feita pela Receita Estadual, você tem indicativo que 2 bilhões de reais foram sonegados. Isso não é corrupção?
Sim. Então, essa bobagem, a corrupção foi o motivo para derrubar o Getúlio Vargas em 1954, foi o motivo para derrubar o Jânio Quadros em 61, foi o motivo para derrubar o João Goulart em 64, porque a corrupção está no imaginário das pessoas como sendo uma coisa tão perversa, tão negativa, tão ruim, que não faz parte delas. Aí você liga para um médico que fica aqui batendo panela, vindo, caminhando, vestido verde e amarelo, um médico, que poderia ser qualquer outra categoria, mas porque eu tenho esse exemplo. E ele fala, olha, eu cobro R$250 sem recibo ou 350 com nota. Ora, mas eu não sou corrupto. Mas então é o quê? Sim, você quê? está corrompendo. Quer dizer, não vai no restaurante e procura ver se o garçom bobear na conta e errar e 10 centavos, fica com os 10 centavos. Então é um conceito de corrupção que é mais ou menos aquilo que o Dante, na Divina Comédia, eu acho que apontava, que é semelhante àquilo, né? Dizia que o inferno são os outros. A gente podia dizer que o corrupto é o outro sempre, né? Sempre, o corrupto não sou eu, o corrupto sempre é o outro. Sim. O corrupto é o político, o corrupto é o empresário, mas eu não, eu faço tudo certo. Não é assim, eu acho que tem, obviamente, um conteúdo maior ou menor pela responsabilidade que existe, Sim. mas as pessoas assumem para si algo que elas não são. Então essa história de República de Curitiba, a cidade, não sei o que, outra, é importante para alguns segmentos, é importante, quem concorda com isso, toca a vida, né? Quem não concorda, procura alternativas, como nós estamos fazendo. Sim. Acho que nesse mesmo contexto eu vejo como extremamente oportuno que o depoimento do ex-presidente Lula aqui, que aliás não deveria nem acontecer aqui, na minha opinião. Não sou jurista, não entendo nada, minha formação é totalmente outra, eu fiz na verdade psicologia, não entendo absolutamente nada de direito. Mas como leigo, então a gente fala bastante bobagem, né? E acho que o que eu acho, deixa de achar, também não faz muita diferença. Mas penso que um debate como esse não deveria ser passional, deveria ser constitucional. A Constituição diz isto. A Constituição diz que para você ser preso, você tem que ter crime provado, com provas. Não basta as convicções. E atualmente condenação no mínimo em segundo grau. Não basta que você diga, mas tudo indica que você... Tudo bem, tudo indica, mas eu quero saber o seguinte, a materialidade dessas indicações estão presentes? Não. Então não há como fazê-lo. Mas a população está nas ruas. A população nas ruas, como eu falei, é igual incenso. Queima, faz fumaça, né, e vira cinza. E também, se fosse assim, a gente não precisaria de judiciário. Era só fazer uma pesquisa de opinião e então, prender quem desse a pesquisa. É o sonho de muita gente. Então, acho que hoje nós poderíamos fazer muito bem todo esse processo por videoconferência. Sim. Sairia muito mais barato para a própria justiça. Não criaria esse clima passional, essa bobagem de os meus apoiadores não venham, vão os de vocês, quase que como camisetas de torcidas organizadas. Isso é ruim. Mas claro, a gente está partindo para uma torcida organizada ou está partindo quase para uma coisa de fé, de seita? É que as torcidas organizadas têm um conteúdo de seita, elas são irracionais. Sim. Eu falo isso porque eu sou paranista, é uma tragédia. Né? Ser paranista é normalmente quem perde quase tudo. Sim. Há 10 anos na segunda divisão é uma tragédia. Mas quando eu falo quase seita, sim, porque a torcida organizada, ela não consegue ver o outro lado, ela vê só o lado dela. Mas, obviamente, a torcida organizada está ali durante 90 minutos, no caso do futebol, terminou a sua vida. Sim. Com algumas... Agora, quando se transforma isso num método e traz isso para a arena da política, que é quem decide, inclusive, muitas vezes, ou do judiciário, a sua vida, é óbvio que você está canalizando toda a sua energia para algo que você acredita ser o único caminho e o caminho que pode salvar, entre aspas, a sociedade da sua perdição. Aí vira, obviamente, uma pregação religiosa, vira qualquer coisa, menos justiça. Nada contra os religiosos, é só uma questão de... Não, mas, desculpe só, então, assim, eu acho que a religião é uma coisa, o sectarismo é outra. Sim. Eu posso ter a religião que eu quiser. Claro. O que eu não posso é negar que você tenha a religião que você quiser. O que eu não posso é matar o outro que acredita em outra coisa. Quer dizer, deputado, para a gente encerrar, o que o senhor espera que aconteça amanhã, que é o dia do depoimento? Olha, eu acho que a primeira coisa é que nós tenhamos uma racionalidade, que até agora vem faltando, uma racionalidade para que o depoimento transcorra dentro do que prevê a Constituição, mas externamente também nós tenhamos a situação com aquilo que se espera do Estado, dando às pessoas condições de fazer o acompanhamento, fazer as manifestações que acharem que são pertinentes e criando um canal de diálogo mínimo
entre Estado e pessoas que estão em Curitiba. O depoimento do ex-presidente Lula, é óbvio que nós temos todas as críticas da forma como é feito, como vem sendo conduzido, mas ele é mais um depoimento. A partir deste, nós teremos mais 87 pessoas, inclusive, que são arroladas para a defesa. Não há hoje materialidade, absolutamente materialidade alguma, das acusações que se fizeram nesse período todo e que imputam ao ex-presidente Lula e a sua ex-companheira, né, Marisa Letícia, a posse ou o benefício de um apartamento ou de um sítio. Que, na verdade, você busca materializar alguma coisa que possa impedir, na prática, a candidatura do ex-presidente Lula em 2018. Sim. Nós sabemos que nós vivemos um período de exceção, na verdade. O plano A é não permitir que o Lula seja candidato. Sim. O B e o C eu tenho medo de pensar qual seja. O B e o C eu acho que caminha para você fazer buscas, né, de alternativas muito ruins. Sim. Fechamento de partido, um endurecimento do regime, um processo que não é um golpe ao estilo do que nós vimos em 64 e na década de 70 no Brasil, na América Latina, mas que tem os mesmos objetivos. Então eu acho que o depoimento do presidente Lula é manter o Brasil na mão de quem sempre mandou, né? Exatamente, é você continuar fazendo com que esse país seja apenas e mais um, né, país produtor de matérias-primas e que de mão de obra barata e que tenha uma juventude extremamente inerte diante do que vem acontecendo. Mas eu acho que é possível também, e aí a gente tem que olhar os dois lados, e aliás, mais do que possível, é provável que nós tenhamos no dia de amanhã um grande debate, um grande depoimento. O ex-presidente Lula é uma pessoa que é inegável, a maior liderança, mesmo aqueles que não gostam, né? Aliás, não só não gostam, como tem ódio do presidente Lula, porque é um ódio de classe. Sim. É uma coisa atávica, é uma coisa muito, às vezes quase inconsciente, ou um processo construído esse inconsciente. Mas ainda assim essas pessoas reconhecem nele a maior liderança que nós tivemos nos últimos 50 anos no Brasil. Sim, depois de Getúlio Vargas. São só duas pessoas que marcam a história do Brasil. Sim. Republicano, né? O Getúlio Vargas, lembrando que boa parte do que ele construiu durante o período ditatorial. Sim, sim. Não foram as eleições. Pelo tamanho dos personagens, não fizeram a mesma coisa. E que teve também muitas vezes a sua história ligada ao povo, mas também a sua história ligada a interesses nem sempre claros, né? Algumas situações contestadas, que teve um período de ditadura muito forte, com Sim. torturas, com desaparecimentos, com mortes, como é o caso do Olga Benário. Então, mas são personalidades, né? E a mesma coisa, eu acho que o presidente Lula é uma personalidade ímpar na história. Alguns tentaram se aproximar, Fernando Henrique Cardoso, que eu acho que talvez seja a maior expressão do PSDB, e que não se projeta na história. Vai terminar a vida defendendo Dória e Huck. Eu acho que vai ficar numa situação muito talvez lamentável e melancólica. Sim. Para quem tem história final de vida melancólico. Fernando Henrique, é melancólico que ele esteja hoje sendo cúmplice nesse processo, porque nós somos cúmplices e somos vítimas simultaneamente. Mas o Fernando Henrique Cardoso, por toda a sua história, acho que ele é cúmplice num processo que visa, em última instância, impedir que nós tenhamos a continuidade ou a volta daquilo que seria o regime democrático. Então, o depoimento de amanhã ele tem um conteúdo histórico para nós de Curitiba, né, que não somos, enquanto população, isso que se fala. Aliás, tanto não somos que os apelos feitos pelos grupos mais radicais, à direita, por alguns grupos fascistas, inclusive, para que as pessoas viessem às ruas para enfrentar os vândalos que viriam do MST, os pobres, né, os miseráveis que viriam para tomar a sua cidade, não surtiu nenhum efeito. Sim. Você hoje faz uma outra estratégia, não saiam de casa porque nós não queremos. Não saiam de casa significa dizer o seguinte: eu chamei, vocês não vieram, fiquem em casa porque não vai adiantar nada. E é óbvio, isso aí vai ficar materializado amanhã. Curitiba, inclusive alguns deputados, quase que num desespero, se agarraram
com um símbolo que não é um símbolo de um grupo, de um partido, mas é um símbolo nacional, que é a bandeira nacional, e pedindo desesperadamente para que as pessoas venham de verde e amarelo. Isso me lembrou muito o Collor. Sim, lembro bem. Que venham para as ruas, que defendam, olha, vão defender o quê? Vão defender um desemprego de 13%, 14%, vão defender o fim da previdência pública, vão defender as terceirizações. As pessoas vêm para a rua para defender a perda do poder aquisitivo acelerado que está acontecendo nos últimos 12 meses, 10 meses, vão defender o golpe. Então, acho que mesmo esses que às vezes acreditam terem tido o seu momento de, talvez de sucesso durante essas pregações, são aqueles que vieram para aqui mesmo, nessa praça, onde será feito o ato amanhã, vieram para agredir artistas populares que passaram pela rua, foi o caso do domingo aqui, agrediram verbalmente a senadora Gleisi Hoffmann no aeroporto, agrediram a senadora Vanessa Gazzotin dentro de um avião. Esses machões de cozinha, que veja, todos eles são homens. Sim. Que agrediram as 3 mulheres. Todos os que agrediram tanto as 2 senadoras, como os que agrediram a atriz que passaram por aqui. E esses homens misóginos, machistas, patrimonialistas, patriarcais, eles acham que representam a sociedade. Na verdade, eles são a escória da sociedade. Eles representam só a sua própria nulidade. São a escória da sociedade. Eles não representam absolutamente nada. Tanto que são nada. Sim. São nada. As pessoas a quem eles agrediram continuam andando. E eles voltaram para o lixo, né, de onde talvez tenham vindo. Eu acho que o momento que nós temos amanhã é um momento ímpar. Eu espero que ele fique registrado na história de Curitiba, como ficaram aqui movimentos extremamente importantes para nós, Diretas Já, que é a primeira cidade a fazer, o primeiro estado a fazer o movimento das diretas foi aqui. Como ficaram os congressos em 1979, o congresso da OAB, quando pediu o fim da ditadura, e iniciado em Curitiba, no Teatro Guaíra, aqui próximo, um grande movimento pela anistia. A OAB fez isso com, época, inclusive, Ulisses Guimarães aqui presidindo, participando desse processo todo. Então, acho que nós temos momentos ímpares na história de Curitiba. E amanhã será, sem dúvida nenhuma, mais um desses momentos. E que nós sairemos muito melhores do que entramos, sem interdito proibitório, sem a estupidez que algumas vezes a história reserva para determinadas pessoas, mas com a certeza que esse caminho é o caminho da resistência. E nós temos a obrigação de resistir. Nós não temos o direito de resistir, nós temos a obrigação. Se nós não fizermos isso, os nossos filhos, os nossos netos, vão nos olhar sempre e perguntar por que nós deixamos que tudo acontecesse. Então, a nossa obrigação amanhã é resistir. Obrigado, deputado. Oxalá o senhor esteja certo. Até amanhã. Aqui encerramos a transmissão da entrevista do deputado Tadeu Bianelli. Obrigado. Em nome de Deus, você mata. Em nome do candomblé, você mata. Em nome de Buda, você mata. Em nome de Alá, você mata. Porque, na verdade, o ser humano tem uma tendência a gerar armários. Deputado.